Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui em mais esse evento da Associação Médico Espírita do Brasil, conjuntamente com a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, que completa este ano 20 anos da sua existência. Cabe-nos uma reflexão neste momento, pelo desafio do tema que toca de uma análise do Sermão do Monte, no que tem nos seus aspectos das virtudes, análise psicológica e análise espiritual. Nós conversávamos há pouco sobre a questão desta passagem da vida de Jesus, e como nós escrevemos um livro, alguns anos atrás, que demos o nome de O Código do Monte, nós, naturalmente, passamos a refletir acerca deste momento magno da vida de Jesus, quando Ele nos ensina os passos desta escalada, desta subida à montanha. Conversava com o Gabriel e nós falávamos a respeito já do tempo da edição desse livro, e quando fomos preparar essa temática para apresentar para vocês hoje, fiquei pensando que se eu tivesse um segundo livro para escrever pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nesse momento, eu acho que eu me atreveria a escrever o Código do Monte 2. E talvez daqui a alguns anos, o Código do Monte 3. E talvez por o resto da vida, até os 100 anos, conforme o Dr. Jorge Andréa, o Código do Monte 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque, conforme disse o Décio, à medida que a gente retorna e olha para a mesma passagem, para as mesmas palavras, nós encontramos um outro conteúdo, uma outra possibilidade de conteúdo, uma outra reflexão. Portanto, não é o texto, não é o conteúdo que se modifica, somos nós que vamos nos modificando. E à medida que nós vamos nos modificando, são possíveis novas reflexões. Eu lamento que o formato, que é um limite que nós temos pela característica dos eventos que nós somos capazes de fazer, pelas nossas limitações, não seja um trabalho em que a gente possa interagir e trocar ideias, o que talvez fosse mais coerente, mais condizente com a doutrina espírita, uma vez que a doutrina espírita, ela é uma doutrina de reflexão, ela é uma doutrina de indagações, de perguntas. Eu não sei se vocês concordam, mas nós, como espíritas, nós estamos acostumados a buscar o espiritismo e procurar o espiritismo e entender o espiritismo como uma doutrina que nos dá respostas. E nós estamos redondamente enganados. Porque o espiritismo, ele, apesar de nos trazer revelações e respostas a grandes questões, o compromisso principal da doutrina espírita é de nos suscitar perguntas. Tanto assim que o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, ele é constituído de 1019 perguntas. Kardec não fez outra coisa no início do Espiritismo a não ser perguntar. A primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, tinha 502 perguntas. 3 anos depois, ele lançou um livro com 1019 perguntas. E talvez, se ele estivesse conosco hoje, ele estivesse escrevendo o Livro dos Espíritos com muito mais perguntas. Porque a nossa atitude mais inteligente na vida não é obtermos respostas, e sim termos novas perguntas. As perguntas é que nos levam ao crescimento. Todas as vezes que nós temos uma resposta pronta e definitiva sobre alguma coisa, nós encerramos o assunto e nós morremos. Nós temos a apoptose do nosso processo evolutivo. E lendo o Sermão do Monte novamente, trazendo nesse sábado de manhã para vocês, para dividirmos juntos aqui, o que eu posso oferecer nesse momento é
São reflexões, perguntas, indagações, provocações e poucas respostas, para que a gente saia daqui com fome. Vocês vão sair daqui com fome, porque vão sair depois da meia hora. E sede. Mas tomara que a fome e a sede possam ser fomes e sede além do corpo físico, que possam ser aquelas que encontrem as nossas necessidades daquilo que nós podemos e devemos desenvolver em nós. A grande pergunta continua sendo esta. Não sei se eu posso perguntar aqui, pode levantar a mão, ficar à vontade, quem já tem a resposta a esta pergunta. Fica à vontade, alguém já sabe quem é? Tomando sempre muito cuidado de que se a pessoa disser que sim, ela pode desencarnar a qualquer momento. Porque o nosso papel, a nossa tarefa na vida física é nós respondermos essa pergunta. Quando nós descobrirmos quem nós somos, nós podemos desencarnar. É claro que quando Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, veio a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, constituída de apenas uma palavra: Jesus. Então, nada mais inteligente para nós do que estudarmos Jesus, para tentarmos encontrar algumas respostas. Quem é esse indivíduo? Quem é esse ser chamado Jesus? Quem ele foi capaz de ser e nos apresentar? Que desafio é este que ele nos apresenta ainda hoje, em pleno século XXI, para as nossas inquietações? Antes de seguirmos no Sermão da Montanha, quero contar sobre um desencarne recente de uma pessoa comum, que ousou achar que sabia quem era, e chegou ao plano espiritual, e quando chegou ao plano espiritual encontrou Deus. Deus estava lá. E quando ele quis entrar no céu, Deus perguntou a ele: quem és? Ao que ele respondeu serenamente: eu sou o João da Silva. Estou vindo aqui para o lugar que mereço. João da Silva, disse Deus para ele: pois não, mas eu não perguntei o teu nome. Esse foi o nome que tu tiveste agora na terra. Eu estou te perguntando quem és agora. Tua personalidade, João da Silva, é quem tu foste. Eu estou te perguntando quem és. Ele ficou perturbado porque ele se deu conta naquele momento que dizer o nome não basta para se identificar. Bom, aí ele se lembrou que ele era médico, né? Ele disse: não, eu sou o doutor João da Silva. Eu fui médico na última encarnação. Ao que Deus disse para ele: mas eu não perguntei a tua profissão. Estou te perguntando quem és. Aliás, poucos chegam médicos aqui no plano espiritual, quando desencarnam. Raríssimos. A maioria dos médicos, quando desencarna, perde o diploma no caixão. Porque a maioria não merece o título de médicos aqui no plano espiritual. Então, essa mania que nós temos de usar o DR, o doutor, antes do nome, quase como parte da personalidade, porque aqui abre muitas portas, gera uma série de status e coisas, muito cuidado na hora que desencarnar e nos perguntar, porque dizer a profissão não pode não ser uma boa ideia. Então Deus pergunta para ele: quem és? E ele pensou: puxa vida, eu devia ter dito que eu fui professor, né? Pode ser que professor seja valorizado depois da morte, tem alguma chance de ter algum tipo de valorização pós-morte, né? Fui eu logo dizer que eu sou médico, mas aí ele pensou: bom, vou tentar dar uma remendada. Não, mas eu fui médico no Brasil. Sabe, o Brasil, pátria do Evangelho. Participei do Mais Médicos, e aí ele foi vendo que a cara do Deus foi piorando. Quanto mais ele respondia, mais ele se complicava.
E Deus diz assim: pois é verdade, eu enviei um filho amado meu, e ele tem se esforçado para que esta pátria do Evangelho se transforme de fato. O projeto é este, está feito o projeto, mas o pessoal não tem ajudado, né? Os médicos também, e mais médicos, olha, pode piorar, cuidado com as suas respostas, assim, enfim, assim, quem és? Bom, eu sou João da Silva, espírita. Nunca digam isso. Se alguém perguntar para vocês, quando desencarnar, chegando no plano espiritual, quem é, nunca digam que for espírita, porque é certamente algo que vai contar contra. Por uma questão muito simples: mais será pedido àquele que mais tem. Eu fui espírita, aliás, fui presidente de centro espírita, aí foi piorando. Palestrante. Aí Deus olha para ele e diz assim: mas eu não perguntei a tua atividade ou o que tu fizeste. Eu não estou te perguntando o que tu fizeste, eu estou te perguntando quem és. Aliás, quanto mais uma pessoa fala, maior a chance de ela não saber quem ela é. Quanto mais uma pessoa tem que fazer, menor a chance de ela saber quem ela é. Quem é, faz por consequência. Quem tem muito o que fazer, está tentando se descobrir. Ser palestrante pode ser uma boa coisa, mas pode ser um problema. Se o falar está a serviço do desconhecimento de si mesmo. João, eu tenho observado aqui que aqueles que falaram muito, falaram mais para si mesmos do que para os outros. Porque na nossa existência, na existência de vocês, eu mandei meu filho amado há mais de 2000 anos. Ele viveu 33 anos. Ele falou só durante 3. Ele nunca escreveu livro nenhum. Não precisou escrever, não era escritor. Escreveram sobre ele. Ele falava muito pouco. Ele praticamente abria a boca apenas em circunstâncias que ele pudesse configurar um ensinamento para quem o procurava, ou para aliviar alguma dor. Portanto, as falas excessivas, os eventos sucessivos, podem ser uma demonstração do fracasso da própria existência. Porque quem é, não precisa tanto esforço, senão apenas ser. Quem és? Bom, eu sou João da Silva, fui casado, eu tive filhos, amigos, as pessoas gostavam de mim. Quem és? Eu não sei. Então volta e descobre. Eu vou te dar uma dica. Quando tu retornares, não precisa saber todas as coisas. Basta apenas subir uma montanha. E existe um mapa. Chama-se o Sermão da Montanha. Vamos escalar essa montanha? E aqui estamos nós. O mais interessante da vida de Jesus é que o Sermão do Monte ele escreveu em várias oportunidades da vida dele, não foi apenas no momento em que ele falou. O momento que nos chegou do Sermão da Montanha é o momento em que ele sobe o monte e ele recita as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim por diante. Mas Jesus ensinou o Sermão da Montanha em cada passagem da sua vida. E para a nossa reflexão hoje, nós vamos pegar apenas uma passagem
para suscitar algumas dúvidas recomendáveis a cada um de nós, da profundidade da existência desse mestre que nós estamos longe e distantes de conhecer. E hoje escolhemos, para a nossa reflexão, a parábola da mulher adúltera. Todos nós conhecemos, de uma forma ou de outra, esta passagem, que diz mais ou menos o seguinte: que Jesus estava por ali e chegaram alguns homens com pedras nas mãos, carregando uma mulher, e apresentaram a ele, dizendo: Jesus, Rabi, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés é bem clara, que toda mulher que for pega em adultério deverá ser apedrejada. O que dizes tu que devemos fazer? Eles estavam fazendo com Jesus aquilo que fizeram a vida inteira, tentando colocar Jesus contra a lei. Porque se Jesus dissesse, cumpra-se a lei, ele estava contrariando os seus ensinamentos. E se ele dissesse que não era para apedrejar, ele então estava se opondo, né? Se opondo à lei, ou então se opondo a si mesmo. De qualquer forma, ele estaria em oposição. Jesus, naquele momento, faz o que está no desenho aí, talvez o único momento da vida que ele escreveu. Ele escreveu na areia. Ele estava escrevendo na areia, com o dedo. Então voltaram a perguntar para ele qual era a sua posição. E Jesus, que os conhecia, levanta-se e desafia: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E naquele instante, um a um, foi soltando a sua pedra, dos mais velhos para os mais novos, e deixando o local. Cada um foi se retirando, de modo que permaneceram ali apenas Jesus e a mulher. Então Jesus olha para a mulher e lhe pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Onde estão aqueles que te condenavam? Não há mais nenhum. Então ele diz: e eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Esta é a belíssima passagem da parábola da mulher adúltera. A beleza dessa parábola começa neste primeiro ensinamento. A primeira bem-aventurança de Jesus é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele nos fala de uma primeira virtude, da humildade. Qual é a situação? Diante de Jesus se apresenta o que há de mais humano em todos os tempos: a mulher com a sexualidade e os homens com a violência. É o que há de mais humano em nós. Ela, através da sexualidade perturbada, envolvida num estado de confusão, de culpa e de desorientação, e os homens querendo penalizá-la através da agressão. Na mulher e no homem estão os dois instintos mais fortes ligados à nossa vida na terra: o sexo e a agressividade. Diante de Jesus, o sexo e a agressividade. E lembramos que humanidade vem de humus. Humus significa terra, significa adubo, significa a matéria. Portanto, humanidade vem de terra. E lembramos que humildade vem de humus também, vem de terra. Jesus está escrevendo na terra.
Os homens estão com pedras, terra, na mão. Estamos diante da humanidade. O primeiro ensinamento dessa parábola é o ensinamento do humano. O que faz Jesus diante do humano? Os homens atiram pedras, os homens se perdem, as mulheres se perdem, Jesus acolhe. A primeira atitude do mestre parece ser o acolhimento ao humano. Ele não rejeita a sexualidade, ele não rejeita a violência, ele acolhe. Porque o estranho deste momento da passagem é o seguinte: o desafio que está para Jesus naquele momento é o de ele se posicionar. Qual é a tua posição? Contra ou a favor? Que é normalmente como nós somos colocados diante da vida. De fazer ou uma coisa ou outra. Jesus não cai no maniqueísmo, na provocação da dualidade. Ele acolhe. Ele acolhe. E simplesmente diz: num momento que foi muito mais de psicoterapia do que de julgamento. Talvez aqui tenha uma outra questão muito interessante para nós. Jesus nunca assumiu o papel de um julgador. Ele nunca ficou na posição de um tribunal. Aquilo que poderia ter sido um tribunal naquele momento de julgamento, Jesus transforma na primeira psicoterapia de grupo que se tem notícia na história da humanidade. Ele fez uma psicoterapia de grupo. Ele olhou, provavelmente com compaixão, para aqueles que estavam ali, para ela também, e provavelmente não como um juiz, mas muito mais como um psicólogo, como um terapeuta. Ele diz: mas quem estiver então sem pecado, quem não tenha feito nada semelhante, jogue a primeira pedra. E algo aconteceu neles que eles não jogaram, mostrando naquele momento que eles foram capazes de ter uma autorreflexão profunda. Essa é a diferença de Jesus para nós. Porque qualquer um de nós que estivesse naquele momento e tentasse fazer isso, não conseguiria. Porque nos falta aquilo que ele tinha, que era uma capacidade de penetrar no coração e na mente das pessoas, provocando um estado de autorreflexão, de empatia e de compaixão. Então todos os homens largam as pedras. E ao largarem as pedras, ao largarem a sua agressividade, ela não precisa mais se submeter ao castigo, aos próprios atos. E isso mostra que todos ali naquele momento tiveram uma profunda humanidade. E isso nós chamamos de humildade. Não há humildade sem humanidade. Não há possibilidade de nós nos relacionarmos uns com os outros se não for através do humus, se não for através da nossa humanidade, se não for na destituição da prepotência, do orgulho, da arrogância, da vaidade, senão através da semelhança, da igualdade, da paridade, da semelhança, do humus, do que há de semelhante entre nós, que são os nossos defeitos. Ou alguém aqui tem alguma dúvida que o que nos torna mais semelhantes uns com os outros é que todas essas coisas estão dentro de nós. Todos nós somos possuidores de pedras e de violências, e fazem parte. E isso é necessário avançar para um acolhimento. Nesse acolhimento surgirá uma segunda virtude, que é aquela que nasce do momento em que a pessoa aceita o próprio humus. No momento em que Jesus faz o desafio de atirar a primeira pedra, ele está ensinando: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Vejam que interessante, novamente a terra. Chama a atenção que Jesus chame a concentração de todos nós para o humus novamente, logo na segunda, porque estamos colocando, inclusive, as bem-aventuranças na sequência, conforme nós recebemos dos evangelhos. Quando nós acolhemos a nossa humanidade, nós nos tranquilizamos.
A ansiedade parece vir da necessidade de nós provarmos alguma coisa para os outros ou para nós mesmos. Então Jesus tranquiliza todos. Não é necessário se culpar porque se errou. Não é necessário atirar pedras em quem errou. Não é necessário atirar pedras em si mesmo. Basta possuir a própria terra. Possuir a si mesmo. Controlar-se a si mesmo. E Jesus não fez uma palestra naquele momento. Se fosse um palestrante espírita naquele momento, provavelmente teria sido um desastre. Estamos falando em palestrante espírita, outros, né? Não somos nós, né? Porque provavelmente teria feito uma palestra naquele momento. Imagina uma palestra naquele momento, né? Não, olha só, e vou explicar para vocês, aqui que estão com pedras na mão. Vocês não devem fazer isso porque existe a lei de causa e efeito. Se vocês jogarem uma pedra nela agora, vocês vão precisar reencarnar, e na outra encarnação vocês vão ter que pagar a dívida. Ela provavelmente está fazendo isso, alguma dessa, mas também ela vai ter que quitar com as próprias atitudes na outra encarnação. Eles já estariam atirando pedra não mais nela. Eles iam estar tirando pedras no palestrante, porque esse é o chato de plantão. E às vezes o espírito é um chato de plantão, quando ele tem explicação para tudo. E nós espíritas temos essa arrogância, que é de ter explicação para tudo. Nós temos teoria para tudo, nós temos respostas para tudo. Se quiser alguma coisa, as pessoas já chegam a me perguntar: tu é espírita, então eu quero saber de alguma coisa. Ou seja, aquele cara é o que sabe. Isso é um prato cheio para a arrogância. Isso é um prato cheio para a prepotência. Às vezes o conhecimento, gente, pode ser o alimento da vaidade. O conhecimento, ele não pode servir para outra coisa a não ser para o autoconhecimento. Porque se o conhecimento não servir ao autoconhecimento, ele se transforma num saber arrogante. E aí então nasce o palestrante. Nasce o palestrante. O palestrante nesse sentido. Vejam bem, né? Aquele que fala para os outros. Decora-se toda a doutrina e se ensina a doutrina para os outros. O que teria sido da mulher adúltera naquele momento se tivesse um palestrante? Não poderia ter alguém que falasse. Só havia um jeito. Ter alguém ali que fosse. Ter alguém ali que estivesse integrado com todas as possibilidades da natureza humana. Então Jesus oferece a mansuetude. Gosto muito da passagem atribuída a São Francisco de Assis, quando ele coloca: pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. De modo que parece que as palavras somente têm sentido se o Evangelho já estiver presente. Se ele não estiver presente, elas serão como lâminas ou como alguma outra coisa que servirá para diversão mental, para uma série de desvios que não estarão na coerência do desenvolvimento daquilo que é o mais importante, que é o ser. Esse foi um momento de aflição. A aflição da mulher, a aflição do momento. E ali acontece exatamente o que diz no Sermão da Montanha: é num momento de aflição que surge a consolação. Ela está diante dos acusadores. Esse é o momento da aflição da sua vida. Ela levou a sua vida de tal modo que ela contrariou todos os preceitos moralistas daquela sociedade machista, hipócrita, que é a sociedade de hoje também. E que, no entanto, ao encontrar Jesus, surge a consolação, surge a resignação, surge a aceitação, porque é na aflição que surge a dúvida. Nós, enquanto estamos tranquilos, nós não temos dúvida, nós temos certezas. Nós achamos que aquela é a melhor maneira de nós fazermos as coisas,
Nós achamos que a nossa vida é que é a correta, nós ficamos promulgando maneiras corretas de viver para os outros, até que surge uma aflição. E na aflição surge a contradição, o desafio e o conflito. E se sabe hoje, sob o ponto de vista psicológico, que os pensamentos novos, as ideias criativas surgem a partir das frustrações. Uma vida confortável não cria nada novo. Uma vida com conflitos nos obriga a criar novas soluções. Por isso colocamos no início que a doutrina espírita precisa continuar sendo uma doutrina de dúvidas. Talvez seja melhor, quando a gente responder alguma pergunta, a gente dizer, talvez seja assim. É possível que seja desta forma. Podemos pensar deste jeito, mas é sempre muito interessante nós cogitarmos que nós possamos estar errados. Em todos os momentos que na humanidade se teve muita certeza, algo aconteceu que mostrou que aquela certeza era apenas um momento para a abertura de um novo vértice, para novas indagações. Então, a aflição não é apenas um sofrimento físico, um sofrimento material. A aflição são esses momentos de angústia, são esses momentos de dúvida, são momentos de conflito que todos nós temos. É o momento que nós estamos diante de uma vida que levamos e surgem apedrejamentos. Nesses apedrejamentos, se nós não soubermos trabalhar o nosso humus, a nossa mansuetude, a nossa capacidade de aceitar os momentos difíceis, nós não criamos uma caminhada nova na direção à ascendência, ao ápice da montanha. Essas três primeiras virtudes, humildade, resignação, a mansuetude e resignação, parecem ser as três primeiras virtudes do Sermão da Montanha, que são consideradas as virtudes pessoais. É a pessoa com ela mesma. É um trabalho eminentemente interior. Humildade eu trabalho comigo mesmo. Mansuetude eu trabalho comigo mesmo. Mansuetude e aceitação ou resignação eu trabalho comigo mesmo. Mas na metade da montanha surge uma bem-aventurança desafiadora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Surge a fé. Aquela mulher aprendeu naquele momento a ter fé. Ela descobriu ali que existe alguma coisa superior ao mundo que ela vivia. E eles descobriram naquele momento que existe alguma coisa diferente daquele mundo que eles estavam acostumados. Eles descobriram Jesus. E Jesus assinala para um novo tipo de perspectiva, que é o da confiança em algo além de si. Nós precisamos trabalhar a nós mesmos, mas nós precisamos confiar em alguma coisa além de nós, para subirmos a montanha. Senão nós estacionamos na descoberta pessoal. A fé é um relacionamento com o transcendente, é a confiança no alheio. E ela aprende pela primeira vez que é possível confiar num homem. Um homem que estava na frente dela. Um homem diferente daqueles homens que tinham apenas pedras nas mãos. Ele até escrevia na areia, como que a dizer, eu também estou neste mundo, eu também transito nesta dimensão, eu não estou negando esta dimensão, eu toco nela. Mas ele apresenta alguma coisa além disso. Ele apresenta a capacidade de um ser humano confiar no outro. E ele foi tão profundo na sua psicoterapia de grupo, que ele causou a necessidade de cada um largar a sua pedra. E ela descobriu ali que os homens podem ser bons. E ela descobriu ali que ela pode ser boa, tanto que ela se transforma numa das maiores seguidoras e apóstolas do cristianismo. No meu entendimento, a maior transformação no Evangelho, as duas maiores transformações do Evangelho foram de Paulo de Tarso e de Maria Madalena. Porque tinham uma postura de vida muito diferente daquela que passaram a ter.
Todos os outros acompanharam, tiveram mais ou menos uma sequência, mas eles não, tiveram uma transformação. E a transformação é esse insight, na direção de algo novo. A fé é isso. Nós, para confiarmos em Deus, nós precisamos primeiro confiar nas pessoas. Esse é o difícil da fé. É descobrirmos que aquelas pessoas que nós estamos são dignas de confiança também. O marido é digno de confiança. Pode ser motivo de conflito para muita gente essa afirmação agora. Mas é bom começar a confiar no marido. Porque se não confiar no marido, significa que escolheu errado. É bom começar a confiar nos filhos. E confiar nos filhos significa deixá-los caminhar por si mesmos. Mesmo que eles apresentem novos vértices de dúvidas, de posturas diferentes das nossas, nos colocando em conflitos e aflições. É preciso confiar nos filhos, no marido, na mulher, na esposa. Isso não significa ingenuidade, cegueira, não. É um espírito de abertura, de confiança, tão útil hoje, nos dias de hoje, quando partimos da ideia de que estão todos nos enganando, todos são desonestos, que as pessoas não são dignas de confiança. Se Jesus estivesse hoje aqui, olharia provavelmente para nós com muita compaixão e dizendo, mas por que tanta desconfiança? Julgue-se o que está errado, mas não desconfie da própria natureza. Porque essa natureza que evolui, ela obedece a uma trajetória divina estabelecida dentro de cada um de nós. O ser humano, ele é bom. Ele é bom por natureza. Ele se desvia à medida que ele perde o endereço, que ele perde a referência, ou que ele não tem bons exemplos. Não temos dúvida que o ser humano que vive hoje no nosso mundo, e particularmente no nosso país, é um ser humano desconfiado por maus exemplos. Se nós tivéssemos melhores exemplos das lideranças, nós já estaríamos num país mais próximo da pátria do Evangelho. Se os nossos líderes tivessem um pouco mais de dignidade e fossem capazes de fazerem de forma mais coerente aquilo que se propõe, o ser humano estaria seguindo esses exemplos. Porque nós somos copiadores, nós somos imitadores, nós somos aqueles que nos baseamos em exemplos. Quais crianças com seus pais? Nós funcionamos assim. Assim como aqueles que não tinham outros referenciais, e ao olharem para Jesus, que disse, confie nela, ou confie em si mesmo, mesmo tendo pecados, que são os erros humanos, ele ensinou uma nova forma de nós nos conduzirmos uns com os outros, que é contarmos com os outros. E aí, então, ele nos ensinou a virtude da alteridade, a virtude que nasce a partir desta experiência, que é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele nos ensinou o perdão. Nós temos no perdão uma espécie de orientação e conceito de que nós estamos desculpando a quem nos fez mal apenas. E perdão vem de perdonare, a doar em perdoar. Significa doar de si. O perdão tem mais a ver com misericórdia. Misericórdia vem de miséria do córdia. Córdia é coração. É compaixão pela miséria do coração alheio. É a capacidade de olhar o coração do outro e identificar que ali existe alguma miséria e ter uma virtude concomitante, que é a compaixão. Compaixão, que é a principal virtude do budismo, ela nos fala nesta postura, que é de olhar o outro não como um outro, não como outro como uma extensão de si mesmo, mas como um outro diferente de nós. Como é difícil isso? Porque geralmente nós somente aceitamos as pessoas se elas forem conforme nós esperamos, conforme nós desejamos, conforme nós somos. Então, eu gosto do fulano porque ele pensa como eu, ou porque ele faz o que eu espero dele.
Se o meu filho fizer o que eu estou esperando dele, ele é um filho amado. Senão ele é um filho ingrato. Quem disse? Quem disse que esse filho, na caminhada dele, não está escolhendo, através dos próprios passos, na sua caminhada pessoal, o seu jeito próprio apenas de trilhar um caminho que, teoricamente, o que eu estou trilhando é o melhor? Quem disse? Quem diz que o caminho do espírita é melhor do que o caminho do ateu? Ou do evangélico? Ou do católico? Ah, mas a nossa cartografia ela é mais completa. Sim, mas a cartografia não é a estrada. Eu posso ter uma cartografia e achar que estou trilhando essa estrada, mas eu posso ter uma cartografia e estar trilhando uma estrada diferente. Porque nós somos hábeis em não nos percebermos, em não nos identificarmos, em não nos reconhecermos. E aí nasce aquela arrogância, a vaidade, tão presente na vida de todos nós, não é só no espiritismo, em todos os ambientes, em todos nós, porque é do humano. A onipotência de achar, narcisicamente, que a sua maneira de ver é a mais correta. Jesus destitui tudo isso. Jesus é um destituidor. É por isso que ele foi crucificado. Ele não foi suportado, ele não foi tolerado. E hoje, se ele estivesse aqui, ele seria novamente. Porque ele nos coloca diante das nossas próprias entranhas, das nossas próprias mazelas. Jesus ele é capaz de nos apresentar para o pior de nós. Olá, pior, como está? Mas ele trata diferente. Por mim, seja bem-vindo. Eu te aceito. A grande dificuldade está em a pessoa aceitar o seu pior. Quando Jesus está diante do moço rico, e ele propõe, vai, dá tudo o que tu tens, te desfaz dessas coisas e me segue. O moço rico não foi capaz de se destituir da cobiça, das posses, da vaidade, do orgulho, daquele pior dele, para se ver aliviado e seguir uma vida mais tranquila, e não pôde seguir o mestre, e por conta disso, não teve a salvação. É assim que Jesus, quando propõe a misericórdia, ele não está propondo perdão ao outro, ele está dando a fórmula do alívio, ele está dando a fórmula da cura pessoal. Quando nós perdoamos, quando nós compreendemos, quando nós aceitamos o alheio como diferente de nós, que é possível de conviver conosco, nós estamos nos destituindo da obrigação e da necessidade de sermos os corretos, os certos, aqueles que sabem, aqueles que têm a verdade, aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem o compromisso. Esta postura ela é muito pesada. Todas as vezes que nós estamos num plano de desigualdade em relação ao próximo, lembrando sempre que o próximo é aquele bem próximo. O próximo não é o distante, o próximo é o próximo mesmo, é aquele que está numa distância menor, que é exatamente aquele que nos coloca diante de nós mesmos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Encontramos nessa passagem a virtude da espontaneidade. Jesus não estava esperando, Jesus não preparou a palestra, Jesus estava ali. E chegou aquela mulher, e chegou aqueles homens com pedra na mão. É como acontece na nossa vida. Vejam que interessante, porque na nossa vida as circunstâncias se demonstram assim, no improviso. Porque aqui é fácil, porque essa palestra eu mais ou menos preparei ela antes, já escrevi um livro antes, eu já estou mais ou menos preparado, aí quando me foi apresentado a temática, eu já sabia do que eu ia dizer. Estou tentando fazer um desdobramento um pouco diferente daquilo que eu já apresentei, muitas coisas surgindo agora nesse momento, mas Jesus não. Jesus está diante de uma caminhada comum na vida, e surge uma mulher que está pronta para ser apedrejada. E ele espontaneamente oferece uma saída que não é uma saída só para aquela situação. Já pensaram nisso? Está oferecendo uma saída para o dia de hoje, para esse sábado de manhã, para cada um de nós que está no evento, no centro de eventos do Plaza São Rafael. Porque aqui
Estão as mulheres adúlteras e os homens cheios de pedra. Estamos aqui, todos nós, somos nós, novamente. Qual é a atitude diante desta situação nos dias de hoje? E ele nos recomenda a pureza de coração, a espontaneidade, a simplicidade. Fazer as coisas de forma complexa é uma maneira de não fazer as coisas da melhor maneira. A pureza de coração é como as crianças que se comunicam sem protocolo. É esta capacidade de simplificar. É tão interessante como nós dificultamos os nossos contatos. E nós temos que tomar um cuidado muito grande nas nossas instituições. Quando os nossos movimentos vão se tornando mais complexos e as nossas responsabilidades vão aumentando, nós temos uma tendência muito rápida de complicarmos os processos e tornarmos mais burocráticas as nossas ações, de tal forma que frequentemente nós perdemos o espírito da coisa. É assim que nos relacionamentos institucionais o mais importante é o objetivo, é a mensagem, é o fundamento, e não tanto como se faz aquilo. E não tanto as estratégias de como atingir os objetivos. Todas as vezes que nós nos pegamos nas estratégias, nos métodos, nas maneiras, nós nos perdemos novamente na complexidade, na complicação, e nos tornamos novamente arrogantes, vaidosos, prepotentes. Nos perdemos da pureza, da espontaneidade e do mais importante. É por isso que Jesus caminhava. Jesus não falava em locais fixos. A sua igreja, o seu centro, não era um lugar. A montanha é um símbolo quando ele traz o sermão para nos resumir este seu ensinamento. Mas o ensinamento maior do Mestre é esta passagem, é esta caminhada, é essa escalada em direção a novas possibilidades, a novas reflexões. Então ele se tornou naquele momento, junto daquela mulher e daquele homem, o pacificador. Ele exemplificou naquele momento como é pacificar uma situação. Como teríamos feito nós naquele momento? O altruísmo, que é a virtude do pacificador, e sem o qual, sem essa virtude, ele não é um pacificador, porque o altruísmo tem, em última análise, inspirando esta ação, o amor que é o sentimento que irmana e que é capaz de diminuir as diferenças, que é capaz de aproximar os desiguais. Ele não se dá senão através do conflito. Foi por esse motivo que Jesus provavelmente disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Nunca se perguntaram? Eu me perguntei muitas vezes por que ele disse isso depois de ter falado: eu sou a paz do mundo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E no outro momento ele diz: eu não vim trazer a paz. Depois de tanto pensar na miséria intelectual em que me encontro, eu acho que o que ele quis dizer foi mais ou menos o seguinte: que ele não pode nos dar a paz, porque ele não nos tiraria o direito de nós conquistarmos a nossa paz pelas próprias forças e pelo próprio mérito. O máximo que ele pode fazer por nós é nos dar uma espada. A espada que corta. A espada da luta. Cortar o quê? Cortar a vaidade, cortar a arrogância, cortar a prepotência, cortar o orgulho. Ele nos dá essa espada. E a gente vai cortando. E à medida que a gente vai cortando e que a gente vai lutando dentro, a gente não tem tanta necessidade de lutar fora. Ele entrega uma espada naquele momento para aqueles homens. Porque eles estavam com pedras nas mãos, prontos para lutarem exteriormente,
para apresentarem uma briga exterior, conforme nós estamos acostumados a fazer todos os dias. E ele então traz uma espada de uma proposta nova, da luta interior. E eles entendem naquele momento de tal modo que eles largam as pedras e passaram a lutar consigo mesmos. Ela também, lutando consigo mesma, agora já não tem mais necessidade de seguir sendo quem ela era, e passa a ser uma mulher nova. E o que acontece? Ela constrói a paz. Eles constroem uma paz, ainda que momentânea, não sabemos o que aconteceu depois, mas Jesus ensina a atitude do pacificador, que começa sempre por dentro. O altruísta é aquele que primeiro se pacifica e depois ele sai a pacificar. A tarefa do trabalho de regeneração e de evangelização da humanidade não pode acontecer de maneira alguma, senão através de um trabalho profundo, interior, autêntico, verdadeiro, sincero. É por isso que, nesta caminhada, e já quase chegando ao topo da montanha, nós vamos refletindo a importância dessa pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade. Terá servido à humanidade, terá surgido à humanidade alguém que pudesse servir de modelo e guia? E eles responderam sem titubear: Jesus. Porque quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos em alguém distante, em alguém de um nível evolutivo incompatível com o nosso. Mas por que o Espírito de Verdade nos oferece ele como modelo e guia? Porque Jesus não é esse ser distante, não foi esse ser distante. Jesus era aquele homem que mexia na terra. Jesus era aquele homem que era capaz de mexer com as aflições, com as pedras na mão, com a sexualidade, com a violência, que era capaz de mostrar que as pessoas são capazes de perdoar, que são capazes de pacificar, que são capazes de serem puras, que são capazes de serem mansas. Imagine Jesus nos dias de hoje, ia ser uma quebra na indústria farmacêutica tremenda, porque ele ia nos dar, e provavelmente não ia se opor à medicina, nem à psiquiatria, ele provavelmente inspira também essas ações do plano espiritual, mas ele nos convidaria a uma outra caminhada concomitante, que é de nós usarmos uma certa espada de trabalho interno para conquistarmos em nós mesmos aquelas virtudes que nós tanto almejamos e procuramos alcançar através das instituições, das medicações, das pessoas, dos outros. Nós somos seres fadados a achar que a solução para nós está em algo ou em alguém, ou em alguma coisa. Nós somos campeões de terceirizarmos as nossas competências, os nossos defeitos também, mas as nossas competências. Nós delegamos a competência para alguém ou para algo, ou para alguma instituição. E com isso nós perdemos a capacidade de construirmos em nós a nossa trajetória pessoal. Então, este é um outro desafio de nós como espíritas, né? E de todos os religiosos. A fé em Deus não pode substituir a fé em nós mesmos. A fé em algo não pode ser um atestado de terceirização de responsabilidades. Somos nós que precisamos construir as virtudes do Sermão do Monte. Estamos, como João da Silva, reencarnados porque nós não soubemos responder à pergunta de quem nós somos. E enquanto nós não respondermos quem nós somos, nós precisaremos voltar tantas vezes e subir todas as vezes uma montanha nova, até chegarmos no ápice. Quando ele então coroa o Sermão do Monte naquela passagem, através da virtude que é a única virtude capaz de salvar, a virtude da caridade. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo acuados, que estão sendo maltratados, mas que têm o norte,
que têm a construção dentro de si das virtudes promulgadas por Ele, são esses capazes de realizarem a caridade. A caridade, como já foi dito aqui, não é apenas doar coisas materiais para os pobres ou para quem necessita, porque esta pode ser uma caridade vaidosa. É uma caridade confortável, porque no momento que eu dou uma coisa que eu tenho e que não me faz falta para alguém, eu estou na posição de quem pode mais, de quem está em vantagem. E tem muita gente que só trabalha na caridade se estiver numa condição melhor de quem está recebendo a caridade, no sentido de possibilidades. Então tem hora para a caridade, tem dia para a caridade, tem trabalho para a caridade. Hoje eu vou no centro espírita para fazer caridade. É a hora e o dia e o momento exato para fazer caridade. Isto é caridade, mas ainda não é caridade. Porque esta caridade que Jesus fala é uma caridade que surge no momento mais inesperado, é o momento da pedra na mão e da mulher prostituta, ou do político corrupto, ou do trânsito, ou do filho, ou da mulher, ou do marido, ou do professor na sala de aula. Que caridade é esta? Que é esta capacidade de fazer o bem. Fazer o bem como uma atitude interior de acolhimento e uma capacidade de doar-se, e ao doando-se, oferecer algo diferente do que está posto naquele momento. Jesus faz isso. Quando ele estende a mão à mulher e consegue fazer com que os homens olhem para dentro de si e possam largar as pedras. Eu não sei vocês que ideia ficaram quando Jesus fez com que todos largassem as pedras. Numa primeira leitura do Evangelho, eu tinha a ideia de que Jesus fez todo mundo se sentir culpado. Quando os homens vão largando as pedras, a primeira impressão que a gente tem é que cada um fica envergonhado e, se sentindo culpado, vira as costas e sai. Talvez alguns tenham sentido isso. Mas dá a impressão, pelo silêncio da situação, que Jesus conseguiu fazer mais do que isso. Ele conseguiu perdoar também aqueles homens. E fazer com que aqueles homens se perdoassem pelos pecados que haviam cometido. Aqueles homens que não precisaram jogar pedras naquela mulher, são também aqueles mesmos homens que não precisaram mais jogar pedras em si mesmos, que puderam olhar para dentro de si e ver, ela não é diferente de mim, eu não sou diferente delas. Este homem que está aqui agora, nos dizendo isso, e ele está de alguma forma nos dando a possibilidade de nós nos aceitarmos. A grande caridade que nós podemos fazer uns com os outros, definitivamente, é subirmos a montanha. Talvez aí a gente consiga responder, depois dos 100 anos, para Deus, ao nos perguntar: quem és? Quem és? E a gente possa responder não mais com palavras, ou com apresentações, ou com autodefinições, mas com um olhar, com a serenidade, com o que nós fomos, com o que nós somos, com o que nós somos capazes de ser, de fazer, com o que nós somos capazes, conosco mesmo, de viver, de termos vivido e do que ainda vamos viver. Porque, afinal de contas, ao chegarmos um dia no topo da montanha, sobre todas as nossas deficiências e dificuldades, olharmos para nós e dizermos que valeu a pena. Porque todos nós um dia tivemos pedras nas mãos, fomos mulheres e homens que erramos, mas tomara que a gente possa um dia encontrar Jesus. E ao encontrar esse terapeuta, ele fazer com que a gente faça as pazes com a gente mesmo. Única forma de nós nos apaziguarmos uns com os outros.
e parece nos dizer, para concluirmos a nossa fala, que nós precisamos realmente subir essa montanha. E ele nos diria: anda, avança, viajante do tempo. Não são teus os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Assim como o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tem os pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, as tuas conquistas nos braços de Deus.